O Brasil já registrou 97.692 mortes pela Covid-19. O número de infectados, segundo números atualizados pelo consórcio de imprensa agora 13h, é de 2.873.304 casos. O desembargador Siqueira foi flagrado novamente caminhando numa praia do litoral paulista sem a máscara de proteção. Esse registro foi feito por uma moradora de Santos e foi publicado pelo portal G1. No mês passado, Eduardo Siqueira, o desembargador, ofendeu guardas municipais e rasgou a multa que recebeu por descumprir a lei municipal que obriga o uso desse equipamento de segurança. Sobre esse novo flagrante, o desembargador enviou uma mensagem de voz ao G1 dizendo, primeiro numa referência à guarda municipal e depois em relação à mulher que o fotografou, ele disse o seguinte, veja só, uma coisa que eu ignoro são essas viaturas da guarda, esses meninos aí para cima e para baixo. Não dou a menor bola para eles, não os vi. É um desprazer vê-los na praia estragando, poluindo a praia. Se ela tem prova de qualquer coisa que ela tenha contra mim, ponha por escrito, identifique tudo mais. Ela devia casar em vez de ficar apurrinhando a vida dos outros, não é? Eu acho, disse o desembargador Eduardo Siqueira. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que o governo Bolsonaro deve adotar medidas de proteção aos indígenas durante a pandemia do novo coronavírus. O STF atendeu a um pedido de partidos de oposição e da articulação dos povos indígenas brasileiros. De acordo com a organização, quase 22 mil indígenas estão infectados, 623 morreram por conta da Covid-19, que já chegou a 148 povos. O Twitter e o Facebook bloquearam as contas de campanha de Donald Trump. As redes tomaram a decisão depois que o presidente americano postou que crianças, abre aspas, são praticamente imunes à Covid-19, o que foi considerado desinformação sobre a pandemia. Uma última informação, Alexandre Baldi, secretário de Transportes de João Dória, foi preso numa operação que investiga irregularidades na saúde. Autorizada pelo juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato, a prisão é preventiva e não está relacionada à atuação de Baldi na Secretaria Estadual de Transportes. As investigações estão ligadas ao período que ele foi deputado federal por Goiás. Bom, para a gente conversar um pouquinho sobre essas notícias, nós convidamos a deputada federal pelo PT no Rio Grande do Norte, a Natália Bonavides. Oi, Natália, um prazer te receber, tudo bom? Olá, boa tarde. Estou muito feliz de estar participando aqui do programa com vocês. Prazer é meu. Obrigada pela oportunidade e vamos conversar. Vamos lá, Natália, eu queria começar conversando com você sobre essa atitude do desembargador. A gente já conhecia ele por conta daquele outro episódio em que ele não usou a máscara, foi super ofensivo com principalmente um dos guardas municipais, né, que depois chegou até a ser condecorado, ser homenageado por ter tido uma atitude bastante nobre frente àquele desembargador. E agora ele repete, então, esse gesto de andar pela praia sem a máscara e fala uma coisa daquela que é muito machista. Para quem conhece essas falas machistas, a gente entende o que ele quer dizer quando ele fala que aquela mulher deveria casar e deixar de apurrinhar os outros, né? É bastante triste perceber como essas pessoas, esses magistrados têm atuado, desrespeitando legislação e agindo e proferindo essas frases machistas, né? Nossa, foi um nojo, assim, escutar as palavras que ele proferiu em relação àqueles trabalhadores, aquelas trabalhadoras, em relação àquela mulher. É uma combinação de um simbolismo do que representa a elite do nosso país, que não tem como a gente não repudiar, não é? Primeiro, o próprio fato da forma como ele tratou desde aquela primeira vez os trabalhadores que estão cumprindo a sua missão de fiscalizar nesse momento da pandemia, se as pessoas estão tomando as medidas adequadas, e agora não só fez isso de novo, como tratou essas pessoas como se fossem lixo, né, dizendo que poluíam a praia, e ainda se referiu à mulher dizendo que faltava ela casar.
né, com essa ideia absurda que é uma marca também da nossa sociedade patriarcal de que as mulheres precisam, enfim, precisam depender de algum homem para ter algum sentido na vida. Então, foi uma fala com uma combinação de ofensas, né, de ofensas dirigidas a essas pessoas, mas que são um verdadeiro símbolo da forma como essa elite trata as mulheres, da forma como essa elite trata a classe trabalhadora. Realmente extremamente lamentável. Natália, eu queria continuar, inclusive, nesse universo das mulheres, para falar sobre um projeto de Acho que eu não lei estou que te você ouvindo. fez Não sei a. se é aqui o Oi, 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 problema. oi. Será? Alô, Agora alô, eu vou. alô? Não me ouve? Agora, Beleza. agora eu escuto. Natália, queria continuar nesse universo das mulheres para falar um pouquinho sobre um projeto de lei que você que foi relatora e passou pela Câmara, que é de destinação de auxílio emergencial, 2 cotas do auxílio para mulheres vítimas de violência doméstica. Então, esse auxílio em dobro totalizaria R$ 1.200, até então era possível só para as mães que fossem chefes de família, e ele seguiria para o Senado e depois, caso não houvesse nenhuma alteração nesse projeto, ele poderia ser sancionado pelo presidente. Eu queria que você explicasse para a gente em que pé que está esse projeto e também falasse um pouquinho sobre os riscos que o projeto corre, que as mulheres correm, porque foi aprovado também um projeto pelo Congresso que pagaria, se eu não me engano, esse auxílio prioritariamente para mãe solo. E Jair Bolsonaro vetou esse projeto, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação. Olha, eu queria contextualizar tanto esse projeto que eu relatei, quanto esse projeto que você mencionou, que teve esses pedaços vetados por Bolsonaro, na seguinte situação. Nós estamos no meio de uma pandemia e essa pandemia, ao contrário do que muita gente diz, ela não atinge todo mundo da mesma forma. Tem as populações diversas, elas sentem os efeitos da pandemia de formas diversas. Isso acontece com quem mora na periferia, com a população negra, com a população indígena. Cada uma está tendo agravantes em relação à forma como o coronavírus está atingindo essas populações. E no caso das mulheres, isso também está acontecendo. Infelizmente, nós temos um dado no Brasil que foi um dado que também aconteceu em outros países e que aqui se repetiu, se reproduziu, que foi o aumento da violência contra a mulher durante a pandemia, o aumento do feminicídio. Nós sabemos que as pessoas que conseguiram ficar em isolamento, né, acabaram passando muito mais tempo em casa e no caso de mulheres que estão em situação de violência, ficar mais tempo em casa muitas vezes significa ficar mais tempo com o seu agressor, ficar privada dos vínculos, das relações que formam ali uma rede de proteção em outros momentos. E a gente sabe que o próprio acesso aos serviços de segurança ficaram mais dificultados e prejudicados agora durante a pandemia. Isso é um dado brutal, né? É um dado brutal que não foi uma surpresa, a gente já analisava isso acontecendo em outros países e a gente sabe que no caso da violência doméstica é exatamente o ambiente, né, o lar, que é o ambiente de agressão, mas ainda assim é um dado muito brutal, né, para a gente se deparar. A mulher fica mais tempo em casa e por isso ela está morrendo mais, ela está apanhando mais. E aí, diante dessa brutalidade, foram vários projetos apresentados na Câmara buscando proteger as mulheres que estão nessa situação, buscando pensar em medidas, Thalita, de enfrentamento a essa situação. E um deles foi esse, né, que você mencionou, que eu relatei, era um projeto que trazia medidas de proteção daquela mulher que foi vítima de violência. Prioritariamente a retirada do agressor de casa, em caso de impossibilidade, o abrigamento dessas mulheres, isso já está previsto na legislação atual, mas aí no caso dessa especificidade da pandemia, ficava permitido que o poder público usasse recursos emergenciais para abrir novas vagas de abrigamento, nem que fosse reservando quartos de hotéis, por exemplo. E entre essas medidas, para além dessas medidas para retirar a mulher da situação de violência, o projeto previu que essas mulheres vão ter direito à cota dupla do auxílio emergencial, como você bem mencionou. O projeto foi aprovado na Câmara, foi um duro embate, porque tem um setor fanático do Congresso que tentou desqualificar o projeto, dizer que ele tratava de outro tema que não era o que tratava. Surgiu uma campanha de desinformação por partida desse setor fanático que dizia que era um projeto que buscava a legalização do aborto na pandemia, né? Então, a distorção do debate que realmente estava sendo feito, que era da proteção das mulheres vítimas de violência, mas ainda assim
a gente conseguiu aprovar o projeto. Agora nós estamos aguardando sua tramitação no Senado, ele ainda não foi pautado no Senado, é preciso que isso aconteça e só depois ele vai à sanção e a veto. Queria ainda só comentar rapidamente sobre ele, que na votação na Câmara houve um acordo, compromisso por parte do líder do governo, que exatamente essa parte sobre a cota dupla do auxílio emergencial não iria ser vetada, né? Ficou o compromisso de sanção desse trecho. Mas, por óbvio, a gente sabe que nós estamos tratando de um governo que comete atrocidades tamanhas e o descumprimento do acordo é o mínimo diante do tanto de coisas nocivas que eles fazem. Mas, sem dúvidas, isso deixa a gente numa melhor posição de pressão e de cobrança e, inclusive, garante que a gente tem ali no ambiente do Congresso a derrubada de um possível veto, já que foi um acordo que foi feito que mesmo que o presidente descumpra, a gente conseguiria derrubar esse veto. E teve também esse outro projeto que garantia a cota dupla do auxílio emergencial para as mães as mães solo, né, que a gente chama, as mães que são chefes de família. E o que aconteceu? Começaram alguns pais que não criam os filhos, que não têm a guarda dos filhos, começaram a cadastrar o CPF dos filhos para receber a cota dupla do auxílio emergencial, e as mães que realmente tinham a guarda ficaram sem direito a esse acesso, porque o CPF da criança já estava vinculado a alguém que estava recebendo a cota dupla. É uma situação muito absurda. E foi por isso esse projeto de garantir prioritariamente que a cota dupla, no caso de filhos, fosse para o nome da mãe, e foi isso que ele vetou. Né? Absolutamente surreal, absolutamente despropositado, mas muito compatível com a visão que Bolsonaro e esse governo tem das mulheres, dos direitos das mulheres. Né? Então, estamos com essa batalha aí para a derrubada desse veto na Câmara e no Congresso, na Câmara e no Senado, no Congresso. Sim, porque esses vetos, para além de serem prejudiciais, é claro, para a nossa sociedade, são muito desgastantes para os parlamentares, né, que realmente tem que rediscutir, tentar derrubar. É o caso, por exemplo, agora dessa questão indígena, né, que o STF agora decidiu que o governo precisa dar todo tipo de assistência para a população indígena, sendo que há pouco tempo Bolsonaro vetou, por exemplo, a levada de água potável e de materiais de higiene para populações indígenas, né? Exatamente. E imagina, os vetos eles precisam ser apreciados numa sessão conjunta, Câmara e Senado, que é a sessão do Congresso. E não é sempre que tem, é muito difícil de marcar. A gente está tratando aqui de medidas emergenciais da pandemia, então é muito mais grave os vetos nesse período, né? A gente está tratando aqui de leis que já têm por si um funcionamento provisório, né, que são para durar durante esse estado de calamidade pública. Então, quando se veta e a gente tem toda uma dificuldade para sequer ter uma sessão do Congresso que paute esses vetos, a gente vai tendo a própria ineficácia, né? Se nós aprovamos aquilo porque era urgente e as semanas vão passando, em alguns casos até os meses vão passando e aquela medida não é aplicada, significa que aquela proteção que essa lei buscava dar, ela deixa de estar vigente. Então, no caso da população indígena, por exemplo, o veto de Bolsonaro significa que essas comunidades estão efetivamente sem acesso à água, sem acesso a materiais de higiene, e a gente sabe que isso faz aumentar a mortalidade, já que a questão da higiene, de lavar as mãos, são uma das poucas medidas capazes de controlar a disseminação desse vírus. Então, são vetos que efetivamente estão deixando a população em risco maior, que estão deixando a população em vulnerabilidade maior, como é o caso dessas mulheres que são mães solo, que têm a guarda dos filhos e que não estão tendo prioridade no acesso à cota dupla do auxílio emergencial. Os vetos, eles já têm essa questão polêmica em tempos ditos normais, mas na pandemia eles estão sendo muito mais graves, porque se tratam de medidas emergenciais que não estão em vigor por causa do veto e que a gente sequer tem uma previsão, uma data de quando é que vai ser a apreciação desses vetos e se a gente vai conseguir derrubá-los. Natália, mais uma, acho que uma última pergunta em relação ao auxílio emergencial. Há uma discussão agora sobre a possível extensão desse auxílio até o final do ano, que traria realmente benefícios para a população, que a gente sabe que essa pandemia não vai acabar de um mês para o outro, então a gente não sabe, inclusive, quando que ela vai passar e acabar. Como que a oposição tem se articulado nesse momento? Vai ser uma luta encampada pela oposição, essa de estender até o final do ano esse auxílio? Como que vocês estão articulando isso?
Esse tema é fundamental, né? Nós estamos nesse momento de profunda crise econômica, uma crise que já existia, né? Mas que a pandemia veio para aprofundar de forma muito forte e o que possibilitou que muitas famílias não passassem fome, não chegassem a situações de necessidades extremas durante esse período foi exatamente o auxílio emergencial. Todo mundo lembra que a proposta de Bolsonaro era dar uma ajuda de R$ 200 e, felizmente, lá no Congresso a gente conseguiu que não fosse isso que passasse, que fosse, na verdade, esse auxílio que varia entre R$ 600 e R$ 1.200. E nós estamos vendo em alguns estados setores da economia voltarem, mas nós estamos também vendo que isso vai ser muito lento. Isso vai ser muito gradual. Na verdade, a própria forma como o governo federal lidou com a pandemia está fazendo com que essa pandemia se prolongue ainda mais. Então, a gente ainda vai ter um impacto por muito tempo, por muitos meses aqui no nosso país. E o que a gente está vendo é o índice de desemprego disparar, o índice de pessoas que, assim que acabasse o auxílio emergencial, vão passar extrema necessidade, também disparar. E é por isso que o PT tem um projeto para que o auxílio seja até o final do ano. Não é só o PT, outros partidos de oposição, como o PSOL, também tem projetos nesse sentido para prorrogar a duração do auxílio emergencial. É uma análise muito concreta da realidade. Todo mundo sabe o que é que vai acontecer se, de repente, antes de a gente ter regularizado os níveis de acesso ao trabalho, minimamente ao que estava antes da pandemia, que já não era uma situação boa, se esse auxílio for cortado, a gente vai ter efetivamente uma situação desesperadora para uma parte importante da classe trabalhadora brasileira. Mas só mais um comentário sobre esse tema, para além de nós estarmos debatendo e apoiando, né, a oposição, projetos para prorrogação do auxílio emergencial, nós também estamos debatendo como tornar medidas desse tipo, né, de assistência para essas famílias em situação de vulnerabilidade mais perenes. Hoje a gente tem no Brasil o Bolsa Família, que é o mais bem sucedido programa de distribuição de renda do mundo. É um exemplo que é estudado no mundo todo pela efetiva eficácia que ele teve em reduzir a extrema pobreza aqui no Brasil. Isso foi nos governos do presidente Lula e a gente sabe que Bolsonaro tem tentado tirar esse nome, apagar esse nome, criar um outro programa que eles dizem que vão chamar de Renda Brasil, mas o fato é que as propostas que eles trazem não são só a mudança de nome, a gente tem que ficar muito atento a isso. Eles querem trazer uma forma de benefício que acabe extinguindo outros que existem, por exemplo, para pessoas com deficiência e que, no fim das contas, vai acabar prejudicando as pessoas que têm necessidade desses benefícios. Então, o PT, além de estar propondo um projeto para a extensão do auxílio emergencial na pandemia, nós estamos também desenhando um programa chamado Mais Bolsa Família, que é uma forma de fortalecer o programa que já existe hoje, de fazer com que as famílias que tenham acesso, seja a partir de uma renda familiar que abranja uma quantidade maior, e nós vamos propor isso, nós vamos abrir esse debate público também, assim como outros partidos estão trazendo esse debate da renda básica de forma perene, e é um tema muito importante, ainda mais para o Brasil que a gente vai ter depois da pandemia, que vai ter, não vai ser nada simples a gente lidar com a extrema situação de vulnerabilidade em que uma parte importante da classe trabalhadora vai estar. Já fica até o convite para você participar numa próxima vez para a gente discutir o que vai ser esse Brasil pós-pandemia. Mas foi muito legal a sua participação, a gente agradece demais você ter disponibilizado esse tempo para entrar aqui com a gente, viu? Obrigada, Natália. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite e eu me despeço aqui pedindo para todo mundo que está nos assistindo entrar na campanha Despejo Zero. Eu vi que vocês noticiaram hoje mais um despejo que aconteceu em São Paulo. Isso é um absurdo que esteja acontecendo na pandemia e aqui no Congresso a gente está na luta para pautar um projeto de lei que é o 1975, que suspende os despejos e as reintegrações de posse durante a pandemia. Um grande abraço, boa tarde, super obrigada e um beijo para todo mundo que está nos assistindo e acompanhando. Até mais.